Olá, povo lindo! Pastora Marcela chegando por aqui para que a gente possa compartilhar um pouquinho mais da palavra do nosso Senhor. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir que você se inscreva no canal. Vai lá, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, porque assim você, como eu, vira uma ponte para a vida de alguém que está precisando dessa palavra. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo. Aproveita esse momento para você fazer isso, porque quando a gente deixa para depois, a gente esquece. Vai lá, se inscreve e seja uma ponte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito feliz em estar aqui. Muito feliz, né, com a repercussão dos outros materiais que foram postados, das palavras que já vieram, né, de testemunho, que a palavra foi de encontro ao coração. Então, eu já quero agradecer você que está aí do outro lado, você que vai assistir, porque eu sei que isso é importante, esse feedback, né? Porque além de tudo mesmo, nós só estamos aqui para fazer o ID de Jesus. E hoje não é diferente. A minha função, a minha finalidade nesse canal é apregoar esta palavra que cura, salva e liberta. Amém? E hoje eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração de despertamento para nós, né? Uma palavra que trouxe muitas coisas ao meu coração e eu hoje quero compartilhar com vocês. Então eu gostaria que, se você já estivesse por aí, pegasse a sua Bíblia de papel, a sua caneta e o seu caderno e vamos aprender. Vamos para o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 31. Amém? Você está aí? Está comigo? Dá um glória. Vamos fazer menção à palavra de Deus, mas antes de mais nada, vamos orar para começar a nos alimentar do Pai. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que neste momento, ao qual nós estamos aqui para compartilhar da tua palavra, o Senhor possa trazer entendimento à nossa mente. Senhor, abençoa quem vai estar assistindo a esse vídeo. Abençoa os nossos irmãos, Pai, que muitas das vezes não têm condições, não têm acesso, assim como nós, de acessar uma internet para ouvir a Tua palavra, de adentrar a uma igreja. Pai, mas nós queremos te pedir nesta tarde que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, meu Senhor, que discerne, meu Senhor, espíritos, que ela possa visitar a cada um de nós. Que venha, Senhor, o teu reino, que venha o teu entendimento, que a partir de agora não seja mais os meus lábios, mas apenas a tua voz ecoando. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, me usa como um vaso, Pai amado, e que esta tarde seja uma tarde de libertação, este dia, esta noite, a qual meu irmão vai acessar esse vídeo, seja um momento de resposta para ele. Meu Deus, no nome de Jesus, é isso que eu venho pedir através dessa oração, que eu e você possamos agora atentar os nossos ouvidos para aquilo que vai vir do céu. Então, eu gostaria de ler com você, sem perder mais tempo. A gente nunca perde tempo, né? Mas a gente gasta tempo, às vezes, falando. Mas eu quero falar da palavra. Então, vamos fazer menção do versículo 31, amém? E vai dizer assim a minha Bíblia. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus e falavam: Rabi, coma alguma coisa. Eles, porém, lhe respondeu: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita. Mas eu lhes digo: despertem, ergam os olhos e olhem para os campos, já estão maduros para as colheitas. Então, queridos, eu quero nesta hora compartilhar com você algo que o céu, sabe, revelou a mim, algo que através da leitura, do estudo dessa passagem, eu pude perceber. Eu quero te situar no contexto. Os discípulos estão voltando
trazendo alguns alimentos. E eles estão em Samaria, naquela cena, naquela hora maravilhosa que Jesus diz que era necessário entrar em Samaria. E ali Jesus está conversando com a mulher do poço, né? E ele pede para que os discípulos vão comprar comida. E todos eles vão. E Jesus fica ali, tendo uma conversa que nós já conhecemos, uma conversa no profundo, dizendo para aquela mulher que ele é a água viva e que ela realmente precisava, né, enxergar ali uma saída da vida que ela levava. E logo após essa conversa ser finalizada, a mulher ela sai correndo para dizer para a cidade que havia um profeta na casa, havia um profeta. E ela vai dizer, olha, tem um homem aqui que disse tudo sobre a minha vida. E Jesus está ali nesse momento. E é justamente nessa hora que os discípulos retornando, veem aquela cena. Jesus conversando com uma improvável, Jesus ali falando com uma mulher que normalmente os judeus não se relacionavam, o povo de Samaria, né? E o povo judeu, eles não tinham um relacionamento, né? E eles já ficam ali chocados com aquela cena, mas eles não conseguem esboçar isso em palavras, eles ficam só na mente. E nesse meio tempo, eles começam a insistir com Jesus, que Jesus precisa se alimentar, né? Então eu fico imaginando que a preocupação deles era genuína. A preocupação deles era alimentar o mestre. O nosso corpo, ele precisa de cuidados, ele tem necessidades. E eles vinham de uma viagem, que naquela época não era mole, né? Eram 3, 4 dias de caminhada. E a gente sabe que havia uma necessidade terrena, que Jesus necessitava daquele alimento. Então esse é o cuidado dos discípulos para com Jesus. E a gente vê que a resposta de Jesus foi inusitada. Ele vai dizer, ei, olhe para os campos, eles estão prontos, né? Antes ele fala, né, que a comida que ele precisa comer não é uma comida daqui. Então ele vai trazer para eles um entendimento do que está acontecendo. Ele vai dizer, olha, meu alimento consiste em fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. E eu preciso terminar a obra, né? Então, ele está dizendo o seguinte, há algo mais importante acontecendo aqui nesta cena e vocês não perceberam. E hoje, o tema dessa mensagem é, para onde estamos olhando? Aonde estão os nossos olhos? Qual é o foco da nossa visão, da nossa vista terrena? O que a gente tem conseguido enxergar através da nossa vista? E é isso que eu quero tratar hoje com você e aquilo que Deus tratou muito comigo. Porque existem muitos momentos, queridos, que assim como aqueles discípulos, nós também vamos estar presos a necessidades terrenas, a coisas aqui nessa atmosfera que vão nos prender e nos impedir de enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Eles estão ali preocupados com as necessidades, que, como eu já falei, eram necessidades reais, mas era uma preocupação excessiva, querendo que Jesus largasse o que estava fazendo para se alimentar. Venha comer, mestre, venha comer, Rabi. E a gente entende, né, que quando a nossa vista está apontada para coisas terrenas, a gente tem a tendência a desligar a nossa visão espiritual. E a gente vê os discípulos viverem um momento atípico. Por quê? Porque eles estavam andando com Jesus, eles eram os discípulos. Então, no caso, eram eles que deveriam já estar treinados para enxergar no âmbito espiritual. Eles já vinham de um processo vivendo milagres com Jesus, sendo ensinados por Jesus, mas não adiantou. Naquele momento, eles focaram na necessidade terrena e não conseguiram enxergar o propósito celestial de Jesus naquele lugar. E isso, queridos, a gente vê que, por um momento, a nossa necessidade, os nossos problemas, as nossas limitações terrenas podem nos deixar cegos para aquilo que vem de Deus. Os discípulos estavam focados em alimentar Jesus, mas não perceberam
que o que estava para acontecer em Samaria era verdadeiramente o sobrenatural de Deus. E aí eu coloquei aqui, eu anotei, né? Porque às vezes a gente não percebe que a nossa cegueira espiritual, ela traz para nós um desvio na nossa visão ministerial, né? A comida ficou na frente da salvação. E agora eu quero falar muito para a gente que já está fazendo a obra, para nós que já estamos servindo ao reino, com nossos dons, com nosso tempo, com nosso amor, né? Que a gente não pode se perder no serviço terreno. Nós precisamos atender aqui as demandas terrenas, mas sempre enxergando o âmbito espiritual. Muitas das vezes a gente se perde de Jesus fazendo a obra de Jesus. Quantas pessoas afogadas no serviço, afogadas no ministério, afogadas em situações que ficaram frustradas porque estavam com os olhos focados na terra. Então não permita que a tua necessidade hoje, que aquilo que é da terra, aquilo que é natural, venha desviar a sua visão para o ministério que Deus te confiou. Fique atento, porque em todo tempo Jesus nos dá a oportunidade de exercer aquilo que Ele colocou em nós, aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, nós precisamos entender que ali havia verdadeiramente uma possibilidade de viver algo sobrenatural, mas os discípulos estavam focados naquilo que era natural. Querido, nós somos os discípulos de Jesus hoje. Nós somos esses homens e mulheres hoje que têm o entendimento, que conhecem Jesus através da sua palavra, que sabem os ensinamentos dele e precisamos ativar a nossa visão, parar de viver apenas pelo que vemos, né? A gente precisa ter esse discernimento, porque ali havia uma oportunidade. Então, de repente, hoje Deus te chamou aqui nesse vídeo para fazer você enxergar que há uma oportunidade sobre a sua vida, sobre a minha vida. Uma oportunidade, pastora, uma oportunidade muito preciosa de você ser uma engrenagem, uma peça essencial nesse movimento do reino. Ei, é através de você que Jesus quer libertar. É através da sua boca profética que Jesus quer liberar palavras de profecia. É através do seu amor que Jesus quer amar pessoas. Nós estamos aqui para fazer aquilo que o Pai nos enviou a fazer. Nós não estamos com uma missão tão diferente de Jesus quando ele veio na terra. A missão é a mesma, é amar a Deus acima de todas as coisas, amar os nossos irmãos e apregoar o Evangelho. Estamos aqui para fazer cumprir essa missão. Então, eu aprendi algumas coisas com esse texto, e a primeira é verdadeiramente o tema que a gente usou. Para onde? Para onde estamos olhando? Para onde estamos apontando a nossa atenção? Porque olhar me remete a ter atenção, a prestar atenção em algo. Então, quando a gente olha para alguma coisa de fato, a gente se ocupa com aquilo. E a gente precisa ter cuidado para onde nós estamos olhando. Por quê? O que tem prendido a nossa atenção a ponto de cegar a nossa visão. Ali eu vejo uma necessidade momentânea vencendo... Oh, Jesus, vem sendo uma preocupação, sabe, da gente, necessidades momentâneas. Quantas pessoas preocupadas com hoje, com agora, pessoas excessivamente preocupadas com amanhã, que a gente não pode nem administrar, mas todas preocupadas em ter alguma coisa nessa terra. E a gente começa essa preocupação, queridos, que não conseguimos mais enxergar que a solução de Deus para cada problema terreno. Então, hoje você vai ter que reprogramar para onde você tem olhado, qual é a situação que tem prendido a sua atenção a ponto de você desviar os olhos daquilo que verdadeiramente você foi chamado para fazer. Enquanto você está preso no natural,
você está perdendo a oportunidade de enxergar o sobrenatural de Deus na sua vida. Então, queridos, não adianta a gente ficar olhando para baixo. O nosso socorro vem de Deus, Salmo 121. Nós temos que olhar para os montes, é de lá que vem o nosso socorro. A segunda coisa que eu aprendi, queridos, é que não adianta a gente entender que precisa mudar o nosso olhar se ficar no mesmo lugar. Porque tem gente que até sabe que é de Deus que vem o socorro. Tem pessoas que já conhecem esse salmo de cabeça, mas não conseguem erguer os olhos. Então ele vai dizer para os discípulos, ei, ergam os olhos. Ele está dizendo o seguinte, olha, muda a visão. Vocês estão focados em mim, na fome terrena? Olha para os campos. Olha, observa, veja o que está acontecendo. Tenham o discernimento. Para isso eu preciso que vocês levantem os olhos. E eu trouxe algo aqui que Deus colocou no meu coração sobre levantar os olhos. Queridos, muitas das vezes, a única coisa que a gente precisa fazer para sair do caos que nós estamos vivendo, para sairmos daquela limitação que estamos passando, é olhar para cima. Eu tenho uma história aqui, queridos, para compartilhar com você. Gênesis 22:13 vai contar a história de Abraão, Isaac e o sacrifício pedido por Deus. E sabe, eu vejo que enquanto ele estava levando Isaac para o sacrifício, eu vejo simplesmente a obediência de Abraão. Ele queria levar Isaac para o sacrifício? Não. Ele estava gostando do que ele estava fazendo? Não. Mas ele estava obedecendo. E às vezes, querido, nós estamos debaixo da direção de Deus, fazendo algo que Deus mandou a gente fazer nesta terra. E isso também nos desliga da visão espiritual. Por isso que precisamos ter um equilíbrio. Como eu falei, a gente não pode se perder de Jesus fazendo o que Jesus nos chamou para fazer. Nós temos que ficar com a obra, mas também temos que ficar com o dono da obra. Primeiramente vem o dono da obra. Então eu vejo um pai levar um filho para sacrifício. E ele arruma o altar, ele arruma a lenha, ele amarra Isaac. E aí Deus teve que falar com ele, Abraão, não mate o menino. Há um cordeiro preso pelo chifre no arbusto. E aí eu comecei a analisar, eu falei, meu Deus, eu conjecturo que aquele cordeiro já estava preso. Ele não apareceu ali do nada. Deus já havia colocado aquele cordeiro exatamente ali esperando Abraão. Mas Abraão não enxergou o cordeiro. Mas quando Deus fala com ele, ele levanta os olhos e começa a contemplar a solução de Deus para aquele problema que ele estava vivendo. Era um problema que ele não sabia como administrar. E de repente eu e você hoje estamos tão focados naquilo que está nos prendendo nessa terra que não conseguimos enxergar que Deus já abriu uma porta de saída. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você conseguir levantar os olhos hoje, depois de receber essa mensagem, você vai enxergar a porta de saída preparada pelo dono, o dono da nossa vida, que é Jesus. Então comece a olhar para o alto. E aí eu volto aqui, né? A gente vê que enquanto os nossos olhos estão presos no problema, a gente não enxerga a solução. Os discípulos estavam fazendo algo que era bom, assim como Abraão. Abraão estava obedecendo. Os discípulos estavam alimentando, querendo cuidar de Jesus. Mas nessa ânsia de cuidar das coisas terrenas, eles também não enxergaram o que havia sido preparado em Samaria. Oh, aleluia! E eu quero dizer para você que hoje, tudo aquilo que estava prendendo a sua vista em coisas terrenas, em coisas pequenas, vai cair. As escamas vão cair. Você vai enxergar o que Deus está fazendo ao seu redor. E você vai ser parte de uma coisa enorme que Deus tem preparado. Oh, aleluia! Deus vai usar a sua vida, vai operar em você e através de você. Então levanta os seus olhos, enxerga aquilo que o Senhor já preparou para a sua vida em nome de Jesus. Às vezes, querido, nós já estamos diante da oportunidade, nós já estamos inseridos na oportunidade de Deus para a nossa vida. A gente só não enxergou ainda.
Ah, pastora, eu queria tanto cantar, eu queria tanto ser levita. Ah, pastora, como eu gostaria de falar do evangelho, da palavra. Queridos, você já está inserido na oportunidade. Nós vivemos num país que é livre, nós vivemos num mundo onde você pode usar a sua voz, você tem liberdade de expressão, mas às vezes os seus olhos estão na sua limitação. Ah, mas eu não sei falar bem, ah, mas eu não canto, mas eu isso, mas eu aquilo. Então, enquanto os nossos olhos nos prenderem nessa terra, a gente não consegue viver o propósito divino. Então, hoje nós vamos aprender a levantar os nossos olhos. E era isso que Jesus queria ensinar. Você está comigo aí? Dá um glória, compartilha. Se chegou agora, se inscreve no canal, porque Deus está falando. Queridos, Jesus queria ensinar aos discípulos. E hoje eu estou aqui com esse ensinamento que eu aprendi, que eu recebi e estou compartilhando. Nós precisamos aprender a nos preocupar, a reorganizar as nossas prioridades. Ele fala que em primeiro lugar vem o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos entender que a nossa prioridade tem que ser reajustada. Temos vivido muitas coisas loucas nesse mundo que tem feito a nossa visão, a nossa vista ficar nublada. Mas hoje você vai ter clareza daquilo que você veio fazer neste mundo, de qual foi o propósito, de qual é a sua caminhada com Jesus. Vai levantar os seus olhos e vai ver que há um campo preparado. Havia um campo inteiro preparado para ser colhido. E nós vamos entender o que é isso aqui já já. A gente vê que Satanás, ele sabe exatamente, né, quando a gente está sendo guiado por Deus. Ele sabe quando nós estamos olhando para Deus. Ele vai aumentar a prova, ele vai aumentar a pressão para que a gente não enxergue mesmo o que está acontecendo. Mas quando, meu querido, nós não estamos cegos nem alheios ao que nós temos com Deus e que nós somos servos do Senhor, nada pode cegar a nossa visão. Amém? Então hoje nós estamos aqui com esse propósito, olhar para o alto e discernir o tempo que estamos vivendo. Deixa eu esclarecer algo para você. Eu coloquei aqui, Miles Monroe, ele falou uma vez o seguinte, que a nossa vista é a nossa maior inimiga, é a maior inimiga da nossa visão. E vista, queridos, é uma função dos nossos olhos, a gente só enxerga o que está à nossa frente. Visão não, é aquilo que a gente consegue ver além, pela nossa imaginação. Então a vista é uma função dos olhos, ela é limitada. Ela vai nos mostrar aquilo que é, só o que está ao nosso alcance. A visão não, a visão é uma coisa que vem do coração. Ela vem de acordo com a nossa imaginação e se mostra mais potente quando nós utilizamos e ativamos a nossa fé. 2 Coríntios 5:7 vai dizer que nós não vivemos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Então, queridos, pare de ser enganado pelos seus olhos. Hoje eu vim aqui dizer que os teus olhos podem estar te enganando. Oh, aleluia, Deus tem mais. Deus tem um campo para que a gente possa colher. Os campos estão prontos, como eu já disse, esperando quem? Eu e você levantar os olhos para enxergá-lo. Jesus dá um se liga bonitinho neles. Ei, olhem para os campos, para de olhar para mim. Os campos estão esperando eu e você. Quando levantamos os nossos olhos, podemos perceber que a nossa necessidade momentânea nem chega perto do propósito estabelecido por Deus para nós. Precisamos ter a sensibilidade de ver a necessidade espiritual das pessoas. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para você. E a própria palavra diz isso. Não adianta você levar uma palavra para quem tem fome. Quem tem fome precisa de alimento. Então, primeiro você vai saciar a necessidade para depois levar uma palavra espiritual. Mas a gente às vezes confunde isso também. Às vezes nós estamos levando alimento, necessidade terrena
para quem tem necessidade espiritual. Então, peça ao Senhor para ter discernimento na sua vida hoje. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que o outro precisa no âmbito espiritual. E Jesus, depois de contar essa história, ele fala sobre a plantação, né? Ele vai justamente comparar a uma plantação. Por que os campos? Porque ele usou essa parábola dizendo que os campos estavam prontos para a plantação. E eu anotei algo aqui, eu falei, bom, dentro desse contexto, ele queria dizer para os discípulos que a plantação tem trabalho, a plantação tem esforço, todo plantio começa com trabalho, preparar o solo, lançar as sementes, fazer o acompanhamento, regar, ter os devidos cuidados, para que aí sim chegue a hora da colheita. E deixa eu te falar algo, semear, cuidar, tudo isso dá trabalho e tem lá o prazo estabelecido para acontecer. Mas a colheita não pode atrasar. Oh, aleluia. A colheita tem que ser na época certa, porque se a gente atrasa a colheita, a gente perde toda a plantação. De repente, nós estamos vivendo esse momento sem discernir isso e estamos perdendo. Ah, aleluia! Estamos perdendo, queridos, situações a qual já foram semeadas, já foram cuidadas e dependiam de mim e de você para ser colhida. Então, nós não podemos nos distrair. Nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra, vivemos dias muito difíceis, por isso não podemos perder a plantação. Queridos, outros semearam, outros foram os que plantaram, e nós estamos hoje aqui, olha, para colher. Ele diz para os discípulos, olha, outros plantaram, outros semearam. Ele se fazia lembrar dos profetas antigos que já vinham profetizado, né? Novos tempos para Israel e Jerusalém. Então a gente vê que não dá para atrasar o tempo da colheita, né? E quando a gente entende isso, querido, quando os nossos olhos estão no Senhor, a gente consegue discernir muita coisa ao nosso redor. Eu vejo que quando os meus olhos e os seus olhos estão no Senhor, nós conseguimos discernir as prioridades. As reais prioridades ficam nítidas para mim e para você. Nós somos libertos de cativeiro. Ali Jesus estava prestes a libertar toda uma cidade. Oh, aleluia! Quando Ele está conosco, querido, quando a gente está com os nossos olhos nele, nós somos protegidos, anestesiados, acolhidos, guiados. Oh, aleluia! Eu vejo um homem sendo apedrejado, eu vejo Estevão sendo apedrejado, mas ele estava com os olhos fitos no Senhor, e ele orava e ele clamava, porque os olhos dele estavam no Senhor, mas ele não sentia as pedradas. O que eu quero dizer para você hoje, queridos, é que se os seus olhos estiverem no Senhor, você vai passar pelas maiores adversidades, mas você será guardado, você será anestesiado de todo o ataque do mal e ainda vai ser usado para fazer a colheita dele nessa terra. Tem alma esperando você se posicionar, tem alma esperando você assumir o teu ministério, tem alma esperando você aceitar Jesus. Ou, de repente, tem um núcleo de amigos hoje que estão dependendo da sua posição. Se você se converte, você consegue arrastar uma multidão atrás de você. Então é hoje, olhe para os campos, eles estão brancos. O que você está esperando para começar essa colheita? Ele está contando comigo e com você. Oh, aleluia! Oh, orabachuriandelebaio. Ah, queridos, a reflexão central desse texto é aonde estão os nossos olhos. O que você tem olhado? E eu repito para você o que ele falou para os discípulos. Erguei os olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. Nós temos que olhar para o alto. Nós temos que entender o nosso propósito aqui nessa terra. Queridos, nós somos do céu e estamos aqui. Isso é momentâneo. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos uma missão a cumprir.
Então, que você hoje possa ter recebido dessa palavra. Ô, Senhor, eu quero orar, abençoando os teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, que todo tipo de cegueira, que todo tipo de escamas venha cair por terra hoje. Senhor, nós sabemos das nossas necessidades terrenas e o Senhor conhece a nossa estrutura melhor do que nós. Por isso disse que é o Senhor quem vai suprir. Quando nós priorizamos o reino, o Senhor envia recursos. Quando nós priorizamos o reino, o Senhor envia sustento. Quando nós priorizamos olhar e discernir o propósito, o Senhor nos sustenta. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, aonde este vídeo alcançar, eu quero liberar uma palavra profética. Haverá pessoas que andavam encurvadas, olhando para o chão, mas que serão destravadas, autorizadas a olharem novamente para o alto. E quando isso acontecer, uma grande colheita acontecerá. Essas pessoas atrairão